Essa semana eu fui ao supermercado Carone comprar alimentos indicados para a minha dieta. A nutricionista Roberta Larica me acompanhou e deu várias dicas importantes para que a gente possa prestar bastante atenção na hora de escolher os produtos. Veja agora no Meu Mundo Fit. Hoje eu vim aqui no Carone fazer as minhas compras e eu trouxe a minha nutricionista, Roberta Larica, para me dar dicas dos produtos ideais para a minha dieta. Roberta, que bom que você veio e vamos me ajudar nessa escolha aqui dos produtos. Pois é, o que é importante saber? Quais são os alimentos que a gente vai escolher para compor o nosso cardápio, tanto se for um cardápio prático, lanches ou almoço e jantar que é feito em casa, e saber muito bem analisar os rótulos. A quantidade de sódio, a quantidade de carboidrato, qual o tipo de carboidrato, se é integral, se não é. Então são essas dicas que a gente vai passar um pouquinho. Então a gente começou a nossa dieta com a proposta de reduzir o glúten, reduzir a lactose para ter uma alimentação anti-inflamatória que promova a melhora do funcionamento intestinal, redução da retenção de líquido, tem uma ação de detoxificação legal. Então hoje a gente vê vários biscoitos, pães, você vê que essa prateleira toda aqui, né? Todas aqui não sem tem glúten, massa sem glúten. Então, mas é importante ver também a quantidade de calorias. A quantidade de calorias, a quantidade de açúcar, a quantidade de sódio. Todos os produtos, por lei, eles precisam ter aqui no rótulo a quantidade, o valor calórico, carboidratos, proteínas, gorduras, né? E o sódio, que seria um problema quando consumido em excesso. Porque muitas vezes o produto, aparentemente, ele é saudável, ele tem substâncias orgânicas, mas tem um teor de sódio muito elevado, ou seja, tem muito sódio, provoca aumento da minha pressão arterial, provoca retenção de líquido. Agora, e o shoyu? O shoyu, ele tem muito sódio, né? Tem muito sódio, a opção seria optar pelo light, a versão light, e sempre optar pelas marcas de shoyu que não usem glutamato monossódico na composição. Outra coisa interessante são os orgânicos. No Brasil, é obrigatório que os produtos que sejam orgânicos, eles tenham esse selo de produto orgânico Brasil, é uma certificação, entendi, tá vendo? Por auditoria. Então isso me garante o consumo de um alimento 100% orgânico. O que é um alimento orgânico? É aquele que desde o plantio, a terra que ele foi plantado era orgânica. Então ele tem todo um cultivo que segue um padrão de qualidade para ele ter a certificação. Nós vamos levar pão sem glúten integral. Então, ter esse cuidado. Para os dias em que você tiver uma vontadezinha de comer doce, um chocolatinho, um veneninho, você pode levar esses docinhos à base de banana com cacau, sem lactose, sem glúten. Vamos levar umas torradinhas integrais para o dia em que o pão não estiver legal, você precisar de praticidade para os lanches. Uma granola para você comer no seu café da manhã. Uns biscoitinhos, né, para o lanche da tarde, como a gente colocou os biscoitinhos integrais como opção prática quando você estiver gravando, é fácil de carregar também. Shoyu light, se a gente precisar fazer alguma receita. Agora vamos falar do ovo, que é importante, né? Exatamente. Existem vários tipos, a galinha caipira, o ovo de granja. Então, o que seria mais saudável? Sempre optar pelos ovos orgânicos ou pela galinha caipira. Porque aí a gente vai vir para aquele lado. Ou a galinha caipira, qual é a diferença que eu sempre fico na dúvida? Pois é, o orgânico, ele teve todo um cultivo orgânico, a terra onde essa galinha pisava, onde ela colocou ovo, o alimento dessa galinha, tudo foi orgânico. O caipira, ele é criado solto no sítio, na fazenda, mas não seguindo exatamente os padrões orgânicos. Então qual é melhor? Eu compro o que tiver disponível. O orgânico, ele é melhor, mas ele realmente encarece bastante as compras. Além de peixe, que a gente sabe que é muito saudável, qual é a carne que você aconselha? Peixes, de preferência peixes que não são de cativeiro. Hoje a gente encontra com muita facilidade no supermercado a tilápia e o salmão, que são peixes de piscina. Então eles não comem algas, não têm a mesma vida dos peixes do mar e a mesma concentração de ômega 3. O frango, sempre opto pela versão orgânica com certificação. Né? Apesar de ser muito mais caro, ainda é muito importante, vale a pena.
Eu sempre falo para os meus pacientes, procure ter um rodízio na sua alimentação, assim não fica muito caro. Um dia você usa o ovo como fonte de proteína, outro dia uma quinoa, outro dia um frango orgânico, no outro um peixe. Agora tem uma carne que eu gosto muito, que é o filé mignon de porco. Pode? Pode usar. O porco tem as suas partes da carne que também são magras. Não há nenhum risco em consumir carne de porco hoje em dia. Não tem tanto colesterol quanto a carne de boi. Seria uma alternativa à proteína, sim. Das carnes vermelhas, eu ficaria com o filé mignon, o patinho, a alcatra e o contrafilé. Roberta, se a pessoa vem comprar um queijo, aquela que não está fazendo restrição de lactose, qual é a melhor opção e a pior opção? Melhores opções, ricota, cottage, queijo Minas frescal, mussarela de búfala. Aqui, Gisela, você pode escolher. Tem o queijo frescal sem lactose, o queijo Minas padrão sem lactose, o cottage sem lactose, né, a coalhada, os iogurtes todos sem lactose em várias versões. A gente chegou agora nos farelos, né? Isso. Vamos brincar os meus alpistes, são alpistes. Bons aí para redução de colesterol, redução de gordura abdominal, controle da glicose, é o que faz o controle glicêmico nas refeições. Então a gente pode usar farelo de aveia, linhaça, chia, quinoa em flocos, amaranto em flocos. Podemos usar em quibe, nas frutas, no iogurte, em uma receita de bolo que você vai fazer também. Gosto muito de todos eles. Se você não está com a dieta de restrição de lactose, esses produtos que servem como avelã, doce de leite, isso pode ou não? Eu acho muito bacana, porque são alternativas para um diabético, né? Um doce de leite diet, uma geleia diet. Mas para quem não é diabético e está fazendo uma restrição de caloria. Dieta. Temos as versões sem açúcar, adoçados com sucralose, seria uma alternativa. As geleias, temos as versões que são só fruta na composição, não leva nem açúcar nem adoçante, 100% natural. Que é interessante, Esses né? cremes de avelã, de alfarroba. Agora, sinceramente, às vezes eu oriento os pacientes assim, deu vontade de comer o chocolate? Pega e come um bombom de chocolate comum e mata a sua vontade. Porque muitas vezes um chocolate diet, light, sem lactose, não vai matar a sua vontade e ainda vai te dar uma quantidade de gordura e de sódio muito alta. Todo mundo usa muito a barrinha para um lanche de tarde, põe na bolsa, mas eu sei que muitas não são legais. Pois é, a gente tem que saber escolher as barras de cereal, para saber se realmente elas têm cereal na composição. Porque muitas contêm flocos de arroz, açúcar em quantidade absurda, quase não contém castanhas, cereais integrais, pouca fruta. Então eu sempre opto pela versão sem glúten, orgânica, que contenha realmente fibras, que contenha castanhas, que contenha pouco açúcar ou, se tiver açúcar, que seja açúcar mascavo, açúcar orgânico, mel. Eu gosto com amendoim, eu gosto com castanhas. A barrinha, ela não pode ser a sua refeição, ela é um quebra-galho até chegar em casa. Eu vejo que tem várias versões de sal aqui, né? Pois é, ó, aqui, ó, achamos o sal rosa, que seria o sal com 50% menos sódio, né? Com os benefícios aí de magnésio, de cálcio. E esses temperos são liberados, temperos né? Naturais sempre, né? Orégano, manjericão, cúrcuma, açafrão, que é maravilhoso para a saúde. Todos esses in natura, desidratados, eu quero dizer, tranquilo. Agora vamos falar de adoçante. Eu sei que o melhor é o xilitol. Agora, no supermercado, qual a melhor opção? Acredito que no supermercado, por enquanto, a sucralose, stevia e a frutose seriam as melhores opções. Agora, aquela história, não sou diabético, estou em dieta para redução de gordura. Por que não usar um açúcar mascavo, um açúcar orgânico em quantidade menor? Eu acho mais interessante do que optar sempre por um adoçante. Roberta, obrigada pelas dicas. Espero que você possa voltar mais vezes para dar mais dicas pra gente. Com certeza. Acompanhe também essas e outras dicas no meu blog, no jornal online Folha Vitória, Meu Mundo Fit. E também no meu Instagram.
Depois do intervalo, vamos exibir as notícias Privilégio. Daqui a pouco, te espero. Chegamos ao quadro mais esperado do programa, as dicas de importados exclusivos Carone. Wanderlei, quais são as dicas de hoje? As dicas de hoje, Gisela, nós vamos começar com a polenta do Molino Pela, uma polenta italiana de altíssima qualidade e que eu tenho certeza que vai agradar os mais exigentes paladares. E também o cuscuz marroquino Pela. E também os biscoitos Tagos, que são biscoitos poloneses, todos eles à base de chocolate ao leite. Não perca semana que vem as novas dicas de importados exclusivos Carone aqui no Privilégio.